Estamos de volta nesta noite de quarta-feira, que tem Grêmio e Cruzeiro disputando uma uma vaga na final da Copa do Brasil. Daqui a pouco deve começar o jogo. O titular do nosso programa, o Rodrigo, que está um pouco adoentado, está também em casa na torcida. E nós estamos aqui falando sobre a questão de gênero. A Tita deu a sua opinião e a Sandra queria falar e eu acabei cortando com o intervalo. Não Diga, Sandra. Na verdade, assim, eu vou um pouco mais além, como educadora dentro de uma escola, sobre toda essa situação também, tá? Você falou um ponto importante antes, que é a questão da família. Que hoje parece que a família esqueceu o real papel da família. A família esqueceu dessa questão da educação e valores. Quando você tem uma criança que ela tem educação e que ela tem valores, não importa o gênero dela, ela vai ser aquela pessoa que ela tem a convicção do que ela é, ela vai saber se posicionar, ela vai saber se valorizar e ela vai saber valorizar o outro, independente do gênero ou de qualquer outra coisa. Só que eu, como educadora, eu percebo que hoje a base familiar está desestruturada. E aí eu vou entrar naquela questão que eu queria trazer para o programa, da questão da violência que é feita principalmente a questão dos educadores. Os educadores hoje, eles não podem falar nada dentro de uma escola, não pode chamar a atenção de um aluno, tá? E não pode defender ou criticar. Por quê? Qualquer coisa que é feito, vem o ECA, vem alguns direitos humanos, tá? E martelam o professor. Por outro lado, tem professores que estão cansados de tomar porrada, porque é só o que nós levamos, tá? E começam a colocar a sua opinião. E aí nós temos as opiniões dos educadores de direita e as opiniões dos educadores de esquerda. Mas eu quero dizer que, independente da opinião, tanto do educador quanto do aluno, violência nunca, em hipótese alguma, que é o que está acontecendo. E aí nós pegamos o gancho da questão do gênero, que também são pessoas que sofrem, tanto em casa quanto dentro das escolas, por serem apedrejados em algumas e por serem defendidos em outra. Se você defende, você é criticado. Se você não gosta e não aceita, você também é criticado. E aonde que isso tudo vai estourar? Na escola, com nós, professores, que temos que cuidar, porque se eu criticar, ou se eu defender, se eu falar A ou se eu falar B, eu vou tomar porrada de qualquer jeito. Tá? E quando eu falo de tomar porrada, é a literalmente de apanhar de aluno e é a literalmente do governo que vem com tudo para cima de você, professor, e é da família que não sabe o que fazer com seus filhos em casa e joga para dentro da escola. E é bem mais ou menos isso que acontece. Mas enfim, vamos ao que interessa. A base familiar hoje, ela é tudo. Independente se você tem um filho A ou B, menino ou menina, ou que não sabe o que ele é, tá? A base familiar, os valores de família, gente, isso é muito importante e isso foi esquecido. Aquela geração lá atrás que queria toda a liberdade do mundo, hoje não está sabendo educar os seus filhos. Você pode sim chegar para o teu filho e dizer, você está errado, você tem que mudar nisso. Aqui é a base familiar, isso aqui é o caminho. Este é o limite. Este é o limite. Você quer sair? Ok, as consequências de você sair do limite é essa, essa e essa. E isso é o que está faltando em qualquer situação. É exatamente isso, dá licença, Sandra. Exatamente isso que a gente estava falando há poucos minutos atrás, a situação que ocorreu ali em 93, né, 90, que foi quando surgiu a lei, né, o ECA, e os pais entenderam tudo errado. Aliás, eles não entenderam ainda, sabe por quê? As pessoas não lêem. Eles sabem que existe um ECA, mas ele não sabe que ali existe leis, existe direitos e deveres. Exatamente. E continua. As pessoas só têm em mente os que existe direitos, o ECA. mas os deveres. Não, existe um livrinho, mas o livrinho tem que ler. Nós discutimos no país a questão da redução da maioridade penal
para 16 anos, para criminalizar o adolescente aos 16 anos. Quando, tamanha é a desinformação que no Brasil, o adolescente com 12 anos de idade, ele já é responsável, ele já é menor infrator, ele já é, a partir dos 12 anos. Menor infrator, Exatamente. com 12 anos. É. Tá? E ele cometeu um delito com 12 anos, ele vai para a fase. Né? Então não tem que discutir a questão de redução de maioridade penal ou coisa, não tem que discutir isso. É o limite que tem que ser estabelecido na família. Quando eu trabalhei na fase, em Porto Alegre, pasmem, 94% dos internos, eram 1.200 naquela época, que tinha no estado todo, no sistema fase, 94% não conhecia a figura paterna. 94% não conhecia. E aí tu quer o quê? É alto índice. Mais 2 minutos para as suas considerações sobre o tema e nós vamos seguir o programa. Eu gostaria só de salientar, esqueci o nome da... Sandra. Que a Faculdade Americana de Pediatria já condena também a ideologia de gênero porque, como eu disse antes, é a base da família que vai ser destruída. Começa a criança aos 4 anos, a ir à escola e ali já começa a ideologia de ser plantada na mente da criança. Então isso, como eu disse antes, é inaceitável. Não podemos aceitar isso de forma alguma. Como tu bem falaste, a família ainda é a base da sociedade. Não adianta querer criar leis para criar mais uma família se nem o Estado cuida dessa família, como tu bem falaste. As consequências chegam até vocês por quê? Porque a família está sendo estruturada, não está sendo cuidada, ela não está sendo protegida, o Estado não tem feito o seu papel perante a família. Muito pelo contrário, tem feito vários projetos para destruir a família, assim como também a cultura judaica cristã. Porque sempre há uma demagogia quando se fala em outras religiões, mas quando se fala no cristianismo, o cristão ele não tem direitos. Muito pelo contrário, o cristão hoje ele está sendo limitado até mesmo na sua expressão. Dizem que há muitas liberdades religiosas, mas eu vejo cada dia que passa grupos se aproximando cada vez mais e indo de contra ao cristianismo. Por exemplo, você vê o Estado Islâmico. Né? O Estado Islâmico, o que ele tem feito? Tem matado cristãos, cerca de 159 mil cristãos por ano morrem nas mãos daqueles que são cristofóbicos. Agradeço a oportunidade. Né? Os nossos telespectadores estão participando aqui através do WhatsApp, que é o número 997 50 14 14. Se você ainda quiser opinar, pode entrar. Nós ainda temos 17 minutos de programa. Parabéns, professora Sandra. A sociedade precisa repensar nossos conceitos sobre educação. Crianças são vítimas de nossos princípios políticos, religiosos e etc. Eu gostaria de saber da Tita o que a questão de gênero tem com a formação de caráter. E para o Adair, qual o significado de família? Papai, mamãe e filhinhos? E amante. Esqueceu. E amante também. Amante. Quer responder, Adair? Qual é o significado da família para ti? O significado da família é pai, mãe e filhos. Tita? A formação, ele pede O que a sobre... questão de gênero tem a ver com a formação de caráter? Porque eu, falando assim, que até os 7 anos se forma o caráter de um ser humano. Depois ele escolhe o que ele quer ser. Ok, só a pessoa não se identificou ou não chegou aqui Mas até ali a gente, mensagem. o pai e a mãe, a família fora. fora. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, assim, esse conceito de família é pregado pelos evangélicos, tá? Eu discordo do Adair quando ele fala que evangélico não tem liberdade, que é uma grande mentira. Até porque tu pega, por exemplo, só na TV aberta, metade ou mais dos canais é tudo de evangélico. Nós temos essa bancada podre evangélica, que é uma vergonha, que é uma bancada clientelista. Bancada da Câmara Federal. Da Câmara Federal, bancada evangélica é uma vergonha, é o retrato do clientelismo das igrejas, da questão da exploração, da extorsão, através da fé, do dinheiro dos fiéis. Né? A gente tem um preconceito quando tu coloca a questão da família, que é homem e mulher. E um casal que tem uma união homoafetiva, e daí eu não estou falando a minha opinião pessoal, eu estou falando o que está acontecendo.
tá? Não é a minha opinião pessoal. O que tu faria se tu tivesse um filho homossexual, né? O que tu faria se não sei o quê? Não, nada disso. Como é que tu vê a escola? Porque a escola tá... Eu não vejo nada disso, Tita. Eu não sou mais professor agora, mas eu já fui professor. Já trabalhei com adolescentes. E ali, no espaço que eu estava, o que eu via entre os adolescentes era um respeito muito grande entre eles, sabe? Mesmo um sabendo da condição de gênero, como fala o Adair, sabe? Eu acho que essa discussão é uma discussão que claro, quando ela vai para uma rede social, por exemplo, é um tendel, é uma coisa que a gente não consegue... E as pessoas falam muito de achismo, baseados no achismo. Eu acho que não sei o quê. O que a gente fez com o programa? A gente trouxe pessoas especialistas da área, né? Talvez não trouxemos a outra pessoa para fazer o contraponto, tu entende? Mas ali nós trouxemos advogados que estão tratando da questão união civil, homoafetiva. O que se faz com um casal, Adair, eu te pergunto, um casal que eles... o que se faz com um casal do mesmo sexo que mora na mesma casa, adquiriram patrimônio e um deles morre, e daí a família vem, com que direito a família vem pegar esse patrimônio, né? Porque isso não é família, porque a família, como está ainda na Constituição, e essa é uma grande discussão no Senado e no Congresso Nacional, sobre o conceito de família, né? A gente vê muitos casais homoafetivos adotando criança, aquele que o heterossexual abandonou na rua, né? Essa questão mesmo do aborto, mas eu sou contra, eu sou a favor do aborto, não sei, mas assim, nos países da Europa em que o aborto foi legalizado, a mulher que vai abortar, ela tem todo um acompanhamento psicológico, e em 70% dos casos em alguns países, como na Dinamarca, por exemplo, isso é estudo, isso é pesquisa, não é o achismo, eu acho, eu ouvi o pastor da minha igreja falando, entende? Não é isso. 70% desistem de abortar, até porque aqui no Brasil, a mulher que vai abortar, ela vai abortar numa clínica clandestina e vai estar passível até de morte, entendeu? Então, eu não vejo essa defesa da vida do setor evangélico, nem do setor católico também, sabe? Mas tu acha que uma criança não Eu não vida? acho nada, eu não acho nada. Uma Eu só estou criança colocando os fica no dados. ventre, vou dizer uma coisa para ti, eu sou pai, vou ser pai novamente, Sim. e todavia que eu coloco minha mão sobre a barriga da minha esposa, o nenê se mexe. Então imagina se eu legalizo o aborto, então eu vou pegar aquela criança, eu vou simplesmente tirar e como se não fosse uma vida qualquer. Tu falou 3 coisas, uma das coisas, pelo menos assim, por diante, né? Eu não estou aqui no achismo, porque eu estou tendo aqui temas, a Faculdade Americana de Pediatria, então não é uma faculdade, não deveria ser respeitado. A gente sabe que o aborto é legalizado nos Estados Unidos, por exemplo, né? Em alguns estados. Alguns estados, aliás, isso mesmo. Obrigado por a correção. Sim. Então, assim, sabe-se que há, né, quem faz as pesquisas que são patrocinadas por uma grande elite aí, né? Uma grande elite que patrocina para que, enfim, aí essas pesquisas surjam. Porque eu gostaria de realmente ter uma pesquisa a fundo, realmente, para você não ficar, como tu bem disseste, no achismo, né? Sim. Sobre a questão da bancada evangélica, eu sou evangélico, só que eu sou um evangélico conservador, só que eu não me vendo, não vendo minha fé, tenho posição, eu não faço nenhum tipo de obra espiritual, social, pensando em ganhar alguma coisa sobre isso. Porque se eu quisesse, então, eu ia me enquadrar nesses demais que tu comentaste. Eu acho que cada um de nós tem que ter, sim, uma posição. Nós não podemos simplesmente ficar aí à mercê das pessoas que querem pensar por você, sendo que você, nesse país, tem a liberdade de expressão, como bem diz antes. Tu tem todo o direito de divergir contra mim. Não, mas eu não diverjo não contra aceitar. ti, eu não estou divergindo. Mas eu estou aqui só fazendo algo para que os A questão que a professora falou, por assim, exemplo, aqui, esse teu desabafo, para mim foi a coisa mais comovente que eu vi nos últimos tempos. Porque a pressão que a professora sofre com certeza. por causa de pessoas doentes, porque na realidade a sociedade entrega a criança já doente para a escola. Mas isso A criança carregada de preconceito, a criança carregada de ódio, pela direita, pela esquerda, pelo homossexual, pelo viado, pelo cristão, pelo crente, por tudo. Tá? E aí, essa pobre coitada, com todo respeito, ela tem que lidar com esse produto podre com esse da sociedade. Mas entende? eu quero... E aí, como é que tu vai administrar uma coisa dessa? Eu gostaria de dizer que... são E aí, futuro do... do R.R. Soares. Aí, isso não é escola sem partido? Mas Isso é escola com partido. Não. A professora deu uma revistinha da graça, do não sei o que lá, do poder de Deus, da
Eu gostaria sabe? de questionar por uma E questão... aí, tipo assim, tu vai... Desculpa, até porque vocês falaram um monte e eu não falei nada. Aí tu vê as professoras, eu sou contra isso, porque se a escola é sem partido, o Estado é laico, o Estado não pode pregar religião. Não pode, eu não posso chegar como pai de santo e falar do Xangô, de Oxum, de Iemanjá, não posso. Tá? Eu não posso falar de Jesus também. Eu não posso fazer... Isso nunca acontece em escola, professora. Eu não posso fazer aquela coreografiazinha da Igreja da Graça, lá da igreja lá do... Aquela igreja que tem lá da semente, da palavra da vida, que tem lá. Eu não posso fazer aquela coreografia também. Eu não posso ter uma cruz pregada, porque a escola é laica, isso é constitucional. E, no entanto, aí começa esse embate, aí tu tem uma lei que não é respeitada. De ambos os lados. Só que assim, a porque escola... a gente lida com paixões... Tu lida com a tua paixão por Jesus, morre por Jesus, entendeu? Tu sacrifica teu filho como Abraão foi lá e botou o Isaac lá no altar, tu entende? Eu gostaria... Tu faz isso. E eu sou contra isso, eu posso ser a favor de outra coisa, tu entende? É a questão que tu falou do islamismo, por exemplo, essa visão tacanha, desculpa, Lê, essa visão tacanha. O Estado Islâmico vai lá e mata, sim, mas os cristãos lá do Bush e desse filho da mãe do Donald Trump também não vão lá e também não matam as crianças muçulmanas. O Bush, para começar, eu acredito que ele não é cristão, né? Só para falar sobre a questão... O Trump sim. Cristão, pelo Trump, voto sim. batista Mas é uma das coisas que eu mais gostei que o Trump fez, a primeira coisa foi acabar com o financeiro, investimento financeiro, as clínicas de aborto, a qualquer, enfim, ONG que apoie o aborto. Para investir na guerra. Sandra. Vocês estavam falando da questão de escola, que é muito bonito dizer a escola não é partidária, a escola não é partidária. A escola pode não ter um partido, mas existe um partido por trás, sim. Existe. Porque eu, como diretora de escola, há 3, 4 já administrações, eu digo, cada troca de governo que anda trocando de partido em cada troca de governo, troca toda a base da escola. Troca todo o sistema de licitação que eu tenho que fazer. Troca todo o sistema de forma que o professor tem que trabalhar dentro de sala de aula. Então, assim, é político, sim. Trocou tem o partido, política por trás da escola. A escola, trocou o partido, troca infelizmente, tudo, não é não interessa o que foi educação. feito. A educação, ela é tratada por questões políticas, por políticos que nunca pisaram dentro de uma sala de aula, que nunca lidaram com um surdo cego, doente como eu tenho dentro da minha escola, que nunca lidaram, tá, com 35, 40 adolescentes, cada um com um gênero diferente, cada um com uma religião diferente, e se acham no direito de estar lá, sentados numa bancada, ganhando um absurdo de salário e querendo dizer o que nós, professores, temos que fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para a professora. Pois não. Só uma pergunta, eu não vou falar mais Rapidinho nada. que nós estamos indo para o fim. Aquela propaganda do governo que diz assim, como é que a gente vai reformar a educação ouvindo as pessoas? Tu acha que se ouvir as pessoas tu vai reformar a educação? Ouvir esse senso comum, que um diz que bandido bom é bandido morto, o outro diz Deus o livre de maltratar o bandido. Tá? Eu sou contra o aborto, que é adulto coisa e tal. Não, eu sou a favor do aborto porque o útero é meu. Até porque eu não posso ser contra o aborto porque eu não tenho útero. Nem contra nem a favor. Entendeu? Não tenho opinião formada. Mas como é que tu vê isso? Vamos pegar a opinião das pessoas. Como é que uma pessoa leiga, que não tem a vivência da educação, vai dar a sua opinião? Isso não deve ser dado por especialistas, por pessoas que vivem a educação no dia a dia. Finalmente, alguém que fala como eu. Eu acho que a educação dentro de escola, dentro de sala de aula, quem sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar, é aquela pessoa que passou 10, 12, 15, 20 anos estudando a questão da educação. Só que assim, não adianta vir com uma educação pronta, com uma reforma de ensino médio linda, maravilhosa, tá? O modelo da França, o modelo da Itália, o modelo de não sei aonde, enquanto não reformarmos a memória, a questão família. Enquanto a família não der para os seus filhos a base de educação de valores, não adianta fazer a educação francesa, americana, que não vai funcionar. É a mentalidade da população brasileira que tem que mudar, que tem que entender o que é valores, que tem que entender que um profissional, seja professor, seja político, seja evangélico, seja pastor, seja o dono da empresa, o bancário, tem que ser respeitado. As hierarquias têm que ser respeitadas. Pai e mãe ainda têm que coordenar os seus filhos. Ponto. A partir disso, nós teremos sim
sim uma mudança. Enquanto não mudar a mentalidade das pessoas, não vai mudar a nossa sociedade. O mais um telespectador se manifestando. A psicologia, há mais de 100 anos, já definia os homossexuais como um terceiro sexo, ou seja, não é uma opção ou influência, como vocês acham que a escola teria algum poder sobre crianças, sendo que não é uma escolha. Se vocês acham que sofrem preconceito, por que defendem contra os outros? Então, eu quero responder aqui. Então, eu quero dizer que a sexualidade humana é uma característica biológica binária objetiva. Existe o XY e o XX. São marcadores genéticos saudáveis e não marcadores genéticos de uma desordem. Para começar por aí. Ok. E aí, para amenizar essa questão toda, que foi muito séria, tem uma piadinha que rola na internet e eu vou contar até para ficar mais light o fim do debate. O menino com 12 anos chega para o pai e diz assim: pai, eu quero ser cabeleireiro. E o pai dele diz assim: que é isso, meu filho? Isso é coisa de gay. Aí, daqui a pouco, outro dia, ele chega: pai, eu quero ser gourmet. Mas vai te catar, rapaz, isso aí é profissão de viado. Mais uns dias o guri disse assim: bom, eu quero ser estilista. E o pai dele disse: pô, estilista, isso é coisa de viado, rapaz. Vai ser gay. Aí ele queria ser bailarino, por último. O pai dele não deixou. Hoje ele tem 30 anos, é gay e não sabe fazer coisa nenhuma. Vamos lá. Estamos no nosso Estação Hamburgo, indo para o final, faltando 4 minutos, no oferecimento de fechaduras Lockfair e Cindy Lojas. Os outros assuntos vão ficar para amanhã. Eu tinha o Mac Dia Feliz, uma série de outras coisas para a gente conversar. A Feira do Livro na praça, que volta para a praça, a gente fala no programa de amanhã. 1 minuto para cada um para suas considerações finais, começando pelo Adair. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade e quero deixar aqui no momento final uma palavra. Que o amor é que excede todas as coisas. Nossa explanação aqui, nossas argumentações, não significa que nós não amamos as pessoas, muito pelo contrário. Só que também nós temos que zelar pelos nossos direitos. Se você tem o direito de divergir para comigo, eu também tenho o mesmo direito. Vamos se amar, vamos se respeitar, assim nós faremos, consequentemente, uma sociedade bem melhor. Tita. Uma boa noite a todos. 1 minuto para ti, teu ponto final. Agradeço aí pela participação, em primeiro lugar, e colocar aqui, tudo pode ser mudado quando as pessoas começarem a ler, que nem diz o Fernando Marco, o achódromo, não dá para continuar, né? E a educação ser a base familiar, não o professor educar, o professor fazer o papel dele na escola e os pais começar a resgatar essa situação aí da família, né? E cuidar os seus filhos, mandar para a escola para aprender a ler, escrever e ajudar, participar lá, ajudar o professor e lembrar que o filho vai voltar para casa e ele tem que cuidar, sempre. Obrigado. Muito. Obrigado, Tita. Sandra. Vou finalizar com uma frase do Francisco Carpinejar, de um texto que ele colocou essa semana em alguma rede social. No Brasil, o giz branco está manchado de sangue. Que bonito. Carpinejar. Fernando Marco. Na realidade, sim, quando eu entro nessa seara dessa conversa, assim, desse diálogo, eu sempre tento pensar como é que Jesus agiria numa situação dessas. O último lugar que ele entraria, com certeza, dentro de uma igreja, com todo esse aspecto mercadológico que tem as igrejas de hoje aqui no Brasil. Todas. Todas. Inclusive a dele. Aquela cena do chicote lá, os vendilhões do templo, ele expulsando, para mim, é o que ilustra melhor a igreja. Jesus ia andar no meio das lésbicas, dos homossexuais, dos moradores de rua, da escória da sociedade, como ele andava na época, 2000 anos atrás. E a igreja, com certeza, ia crucificar. A igreja de hoje, essa instituída, ia apedrejar e crucificar ele, entendeu? Então, eu quero terminar com aquela frase que Jesus estava na multidão e disse assim: amai-vos uns aos outros. E daí, os evangélicos, principalmente os evangélicos, são os mais preconceituosos, mais do que os católicos, né? E aí os evangélicos ali na frente gritando: menos os bichos, menos as prostitutas, menos os moradores de rua, menos
né, principalmente menos os de esquerda. Esses aí são do diabo mesmo. E menos as Tudo minorias. capeta. E menos as minorias. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado Aleluia. a todos os 4 participantes da mesa hoje. Obrigado aos nossos telespectadores, aos nossos acompanhantes pela internet, pela participação pelo WhatsApp. Nosso muito obrigado. Convidando para amanhã mais uma edição do Estação Hamburgo às 21 horas. E na sequência da nossa programação agora vem Marcos Coppetti com Motores na TV. Obrigado, boa noite.